E aí, terceiro ano, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo de população, eu falei que hoje a gente veria as três fases do crescimento da população, né? Bom, a primeira fase, ela é o que a gente chama de período pré-industrial. Por que pré-industrial? Porque é o período que antecede a Revolução Industrial. Vocês sabem que a primeira revolução industrial no mundo ocorreu no século XVIII. Então, a gente tem um crescimento da população sendo ditado pelo campo, obviamente, né? Já que se ainda não existia a indústria, ainda não tinha ocorrido a revolução industrial, então o que ditava a dinâmica da população, da vida, era o campo. Bom, nessa fase o crescimento era lento, as altas taxas de natalidade e mortalidade e baixa expectativa de vida. Ou seja, a população crescia num ritmo lento, né? Tinha um baixo crescimento vegetativo. Porém, você tinha alta taxa de natalidade, né? Mas tinha também alta taxa de mortalidade, então equilibrava, né? Ou seja, a população não crescia porque nascia muito, mas também morria muito. E a expectativa de vida era muito baixa porque a gente não tinha ainda essas condições de saúde pós-revolução industrial. Bom, a segunda fase é a fase chamada do baby boom, né? O que seria esse baby boom? Essa explosão dos bebês, né? Ela começa a partir da primeira revolução industrial, que ocorreu no século XVIII, e vai até o que a gente chama de revolução sexual. O que é revolução sexual? Quando começam os usos dos contraceptivos, uso das camisinhas, avanço na área médica sanitária, né? Redução da mortalidade, ou seja, você já descobre mais remédios, remédios que até então não tinham curas passam a ter cura, né? E aumenta a expectativa de vida, consequentemente, né? Se você descobre cura, se você tem novos remédios, tudo isso vai fazer com que a sua população aumente a sua expectativa de vida. Então essa fase é conhecida como baby boom. A terceira fase, né, ou a fase evoluída que a gente está agora, é a transição demográfica. A transição demográfica se completa. Equilíbrio demográfico, baixas taxas de natalidade e mortalidade. Atualmente, os países desenvolvidos, crescimento menos de 1% ao ano e até mesmo negativos. Ou seja, aqui tem uma contradição, tá? Que a gente precisa. Não é que é uma contradição, mas a gente precisa tomar muito cuidado quando fala isso. Porque a gente tem aqui equilíbrio demográfico, baixas taxas de natalidade. Mas essas baixas de natalidades, né, essas baixas taxas de natalidade, elas ocorrem especificamente nos países desenvolvidos, tá? Quando a gente pega a Europa, por exemplo, o crescimento é sim menos de 1% ou até mesmo negativo. Ou seja, a taxa de natalidade na Europa é muito baixa. As mulheres têm tido cada vez menos filhos na Europa. Porém, se você pega países como China e Índia, a população cresce tanto que o governo tem que ter políticas de controle populacional, ou seja, não deixa com que a população tenha a quantidade de filhos que queira. Então, por isso que acontece esse equilíbrio demográfico, né, em questão do mundo. Os países desenvolvidos têm baixa taxa de natalidade e os países subdesenvolvidos têm alta taxa de natalidade. Então, cria-se o que a gente chama desse equilíbrio demográfico. E aí, a marca dos 6 bilhões, isso é muita gente, né? Então, a gente vê que a população está crescendo, mas como eu vi, ela está crescendo, como eu falei, perdão, ela está crescendo nos países subdesenvolvidos. Foi alcançada em outubro de 99, um quinto da população dos países mais desenvolvidos. 80%, 4,8 bilhões, países em desenvolvimento. Ou seja, 80% da população vem de países em desenvolvimento, ou seja, países subdesenvolvidos. Então, quando ele fala aqui, né, desse equilíbrio, que a taxa de natalidade está baixando, ela está baixando nos países desenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ela continua aumentando. 37% de China e Índia. 2040, a Índia ultrapassará a China. Isso é uma expectativa, tá? Porque a China
tem um controle populacional, ou seja, só pode ter 2 filhos por casal na China agora. E na Índia não, na Índia até então é liberado. 2016 haverá mais indianos que habitantes no país, mais desenvolvidos da Europa, Oceania e Ásia juntos, né? Isso já aconteceu, né? Essa previsão aqui era de 2015, né? Mas isso já aconteceu. Ainda não tem um estudo concretizado, porque é muito difícil você contabilizar toda a população, né? Então isso demora anos, mas especialistas já dizem que é quase certo que a Índia ultrapassou aí os países da Europa, Oceania e Ásia juntos. A América não, tá? Mas Europa, Oceania e Ásia, sim. Índia, 21 milhões de pessoas a cada ano e China, 15 milhões, 15%, perdão, 15% dos milhões de pessoas a cada ano. Atualmente, a configuração atual, gente, ele fala aqui, né? A Índia ultrapassará a China. Por quê? Porque a configuração atual é China em primeiro lugar, o país mais populoso do mundo, e Índia em segundo lugar, o segundo país mais populoso do mundo. Envelhecimento da população. 1 a cada 10 pessoas no mundo tem mais de 60 anos. Idosos, 646 milhões, crescem mais de 11 milhões por ano. Até 2050, jovens, menos de 15 anos, reduzirá, perdão, isso aqui foi um erro, tá? Reduzirá de 30% para 20%. Idosos deverá subir de 22% irá subir para 22% da população, o que corresponde a 2 milhões. Desculpa, tá, gente? Essas gafas é porque hoje eu estou passando mal. Tá terrível, mas tem que gravar o vídeo. Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Depois que eu respondo sem problema algum, caso não ficar claro na explicação. Bom, então, o que ele diz, né? A gente viu que a expectativa de vida ela tem aumentado. Aconteceu revoluções sanitárias, né? Revoluções médicas. Então, tudo isso influencia para que a população viva mais. Então, existem estudos que prevê, né, que no futuro a população idosa em todo o mundo vai ser maior do que a população jovem, principalmente em países da Europa, onde isso já acontece hoje. Aumento da expectativa de vida, melhorias dos serviços de saúde, saneamento, acesso à água tratada. Então, todos esses fatores são fatores que vão influenciar no aumento da expectativa de vida, ou seja, no aumento da quantidade de tempo que a população tende a viver. Semana que vem a gente continua com as teorias populacionais, tá? E encerra esse tópico de população mundial. Bom, tem exercícios, os slides para copiar tá na descrição lá, tá? Então, copiar os slides, copiar os exercícios, responder e mandar foto de tudo na plataforma. Tudo bem? Então é isso, bons estudos e qualquer dúvida é só perguntar.